Afinal de contas, ensinar Kung Fu é um trabalho de verdade? Eu sou Leonardo Dias, sou professor de Kung Fu Wing Chun aqui no Rio de Janeiro há 15 anos. Estou com a voz meio rouca hoje, mas eu já ajudei muita gente a viver uma vida melhor. Você está vendo esse vídeo no dia do trabalho, então hoje eu vim falar um pouquinho sobre como é a profissão, como é ensinar Kung Fu para outras pessoas e o que a gente pode esperar disso. O propósito principal da atividade é ensinar cultura chinesa para outras pessoas, ao mesmo tempo em que elas estão treinando seu corpo, capacitando suas mentes para viver uma vida melhor, oferecendo a essas pessoas uma chance real de autodefesa quando elas se veem em frente a um perigo e elas precisam reagir. 3 coisas que fazem parte do dia a dia do professor de Kung Fu. O treinamento do corpo, o meu próprio treinamento, eu tenho que treinar todos os dias, é conversar com pessoas, sejam os alunos ou sejam pessoas que vêm conversar querendo tirar dúvidas, sejam curiosos que querem saber o que a gente faz aqui de verdade. A terceira é o estudo. O profissional de arte marcial, independente se for de Kung Fu ou não, precisa estar em aprimoramento constante. E nós, particularmente, professores de Kung Fu, nós sentimos essa necessidade, porque o que a gente aprende aqui é justamente isso, é um cultivo do seu conhecimento, é um cultivo das suas habilidades, é uma coisa que você precisa estar em constante aprimoramento. Portanto, leitura, pesquisa, treinamento com outros professores que sabem mais do que você, isso faz parte e sempre vai fazer. Assim, para isso tudo você não precisa ter academia, você não precisa montar um espaço seu, não precisa ter uma escola. Você pode ser um professor que ensina na sua garagem, você pode ser um professor que ensina na academia de outra pessoa, outro dono, uma franquia. Você pode ser uma pessoa, um professor que ensina na praça ou que ensina particular, ou que vai até a casa dos clientes, ou combina um evento e nesse evento você ensina para as pessoas workshops e tal. Tem muitas possibilidades. Hoje, inclusive, tem o treinamento online, que vamos combinar que tem suas limitações, mas isso é um assunto para um outro post. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo sobre treinamento online, é só falar comigo, comenta aí embaixo. E você precisa estudar para ser um professor de Kung Fu? Precisa ter uma faculdade? Não. Porém, é interessante que você tenha se formado em alguma coisa que vai te ajudar nesse processo, como educação física, como fisioterapia. Porém, o que é realmente importante é você encontrar um bom professor numa boa escola, com um bom currículo, que te forme sem te machucar, que te forme para que você possa orientar outras pessoas dentro dos exercícios que são tradicionais da sua arte marcial, voltados para que você possa aprender e transmitir técnica de combate e a cultura relacionada com a sua arte marcial. No caso, Kung Fu, cultura chinesa. Você comentar com seus alunos sobre filosofia da arte marcial, sobre ética marcial, sobre como é que é a linguagem do país de origem, no caso chinês. Eu recebi o cantonês dentro da minha arte marcial, mas poderia ser mandarim também. Precisa saber sobre o país de origem, sobre a história do lugar, sobre a geografia do lugar, sobre a hereditariedade do Kung Fu, quem foram os mestres que vieram antes da gente, por onde que a gente vai, qual que é a linhagem que estamos seguindo, como isso é representado dentro das linhagens. Sim, tudo isso a gente precisa saber. Então, o professor de Kung Fu, ele acaba se tornando um profissional que ele é multifacetado, quem realmente estuda. Então a gente tem que saber um pouco de geografia, um pouco de história, um pouco de cultura, a gente tem que saber um pouco de filosofia, e às vezes a gente acaba se tornando uma pessoa com quem os alunos vêm desabafar alguma coisa que está no coração. Às vezes a gente acaba encontrando alguma pessoa que, quando ela chega aqui, ela se confronta, né? Inclusive isso é um aspecto muito interessante do Kung Fu. Não sei se nas outras artes marciais isso acontece também. Quando as pessoas chegam aqui, a tendência é que você se veja num espelho. Kung Fu, ele não mede a resposta que vai te dar quando você está aprendendo ele. Como assim? O aluno chega aqui e imediatamente ele se confronta com tudo aquilo que ele considera que não é bom em si mesmo. Ele se confronta com tudo aquilo que ele considera que deixa ele desajeitado, considera que talvez ele não tenha jeito para isso, jeito para aquilo. As dificuldades no geral vão aparecendo e aí é que você começa a entender aonde que você precisa melhorar, tanto como artista marcial, tanto como ser humano. E é por isso que o Kung Fu geralmente, a prática do Kung Fu geralmente oferece um benefício para o bem-estar geral da pessoa que pratica. Sim, o professor de Kung Fu ele precisa saber navegar nessas nuances
de sentimentos e de histórico de vida que os alunos trazem para a gente e como que a gente vai ajudar essa pessoa a se entender melhor como ser humano e se elevar. E isso tudo acaba refletindo dentro do desempenho na escola. A arte marcial dessa pessoa melhora de uma maneira geral. Léo, mas esse trabalho de psicólogo, eu sei, mas eu não me coloco como psicólogo aqui. Eu me coloco como um ombro amigo, uma pessoa que vai orientar a outra pessoa, se ela me der esse tipo de abertura, se ela confiar e se ela quiser me escutar. Porque também tem isso. Aluno muitas vezes não escuta o professor. Tudo bem, a gente segue. Agora, se você for um cara que trabalha sozinho e você decidiu ter um espaço, né, que foi o que eu fiz, você vai ter que ser a pessoa que sabe como fazer o marketing da sua escola. Você vai ter que ser a pessoa que sabe como se posicionar para ser o rosto da escola. Você vai ter que ser a pessoa que cuida da escola. Então, o cara que vai fazer a limpeza é você. O cara que vai tirar o lixo é você. O cara que vai cuidar do tatame é você. O cara que vai cuidar dos equipamentos é você. Tudo isso acaba caindo em cima de você. A não ser que você tenha já dinheiro para poder, reservado para poder contratar equipes, contratar pessoas que vão fazer esse trabalho e você vai ficar focado somente na sua arte marcial. Quanto que custa se tornar um professor de Kung Fu? Depende. Depende se você vai encontrar gente que vai querer te extorquir dinheiro ou se você vai encontrar mestres que vão te oferecer um treinamento adequado por uma compensação adequada. Em média, uma formação está custando entre 5 e 10 mil reais, dependendo de quem te treina. Tá? Isso, formação. Então quer dizer que você já entrou na escola dessa pessoa, orientado para se tornar um professor, e aí esse mestre te oferece: então eu vou te pegar como discípulo e você vai aprender tudo que eu tenho para aprender, independente de tempo. Então o que essa pessoa faz é combina contigo um pacote de treinamento dependendo do tempo que tem disponível. Isso costuma ser o mais barato. Tem outras pessoas que vão fazer a mesma coisa e vão te cobrar um carro zero, um apartamento. Deixa isso para lá. Se tiver muito alto o valor, procure outro professor. Eu mencionei mais cedo, se antes você quiser fazer uma faculdade ou se depois da sua formação você quiser fazer uma faculdade relacionada com o processo, você precisa também colocar o custo da faculdade. E se você quiser abrir um espaço, também tem esse custo. Muitas das vezes as pessoas querem começar nas academias de outros ou então treinando na praça, treinando particular, fazendo um atendimento que vai ser menos custoso. Mas a partir do momento que você monta um lugar, você precisa cuidar desse espaço. E tem mais uma coisa, você sempre vai pagar uma taxa, seja para uma federação, seja para um professor que está te dando formação continuada, ou seja, você continua treinando com ele ali porque você quer manter a tua técnica em dia. Geralmente isso daí é o procedimento padrão. Eu já tive 5 mestres, paguei um dinheiro, uma mensalidade para todos eles e também paguei formação para todos eles. Hoje a pessoa que me gerencia, né, a pessoa que tem essa responsabilidade de me ensinar e de garantir que eu estou fazendo a coisa certa, é o Serrim Leonardo Girardi. É o responsável técnico do Rio de Janeiro, da Dragos 21 do Rio de Janeiro. Inclusive o perfil Dragos 21 Rio de Janeiro é dele, não é meu. Ele passou um tempo aqui no Rio, ensinando na Tijuca, e agora ele voltou para Volta Redonda. O grupo técnico dele continua aqui na Tijuca, continua firme, continua treinando, e eu aqui na Valqueire também representando a Dragos 21. Acima de nós temos o Sifu Edmilson, que é Edmilson Matos, que é do Paraná. Ele é o coordenador técnico da Dragos aqui no Brasil, e ele comanda todo mundo, então a gente está obedecendo a esse cara. Ele é o Sifu chancelado pelo Dragos. Quem é Dragos? Sim, o mestre Martin Dragos da Alemanha, Dai Sifu hoje. O Dragos é que desenvolveu essa versão nova do 21 que eu estou ensinando agora, né, que nós estamos fazendo esse trabalho de divulgação aqui no Brasil. Vale muito a pena conhecer, porque é pouco conhecido ainda, é pouco divulgado. Se você vier treinar com a gente em qualquer um dos estados, o que vai acontecer é que você vai sair na frente. E tem técnica que ninguém sabe ainda aqui no Brasil, e a gente está fazendo esse trabalho de botar para frente e tentar fazer com que mais pessoas sejam adeptos de uma arte marcial devidamente completa. O panorama de mercado de trabalho é basicamente o mesmo que da educação física, já mencionei sobre isso. E é uma carreira viável? Sim. Afinal das contas, a gente pode dizer que é uma carreira viável, porque independente de onde você estiver, você vai ter uma fonte de renda. Como contratado, você vai ter uma fonte de renda mais segura, claro. Agora, quem trabalha na forma mais autônoma e está lutando, como eu, a gente tem uma renda flutuante, como é de todo mundo que empreende aqui no Brasil.
E vem uma pergunta muito importante. O que é que diferencia o professor de uma arte marcial, professor de Kung Fu, de um lutador profissional? O lutador profissional, ele ganha para lutar, então ele trabalha com uma equipe. Essa equipe vai gerenciar o treinamento dele até a data marcada da luta, e no dia da luta o cara tem um valor que ele recebe, que já está estabelecido em contrato. Quando você for procurar os contratos do UFC, por exemplo, você vai ver isso acontecendo. Vai ter um valor, esse valor é fechado por luta, todo o tempo de preparação o cara está sobrevivendo com esse valor pré-estabelecido. Não necessariamente ele vai ganhar antes de lutar, mas, putz, esses caras eles são atletas fenomenais. Então, o lutador profissional, ele está ali para vencer naquele esporte. Ele está ali para fazer o evento da luta. Então, ele é ao mesmo tempo um esportista, um atleta, né, mesma coisa, mas ele é um atleta, ele é um profissional do entretenimento, ele está ali colocando o corpo dele em jogo e se acontecer alguma coisa com ele, acabou o trabalho. De acabar o cara, né? O professor, ele é um lutador que corre menos risco. Eu me especializei na arte de ensinar a outras pessoas, de transmitir a minha técnica adiante. Isso quer dizer que eu sou um lutador ruim? Negativo. Eu pelo menos eu me considero, né? Me considero um lutador muito bom, eu já enfrentei muitas pessoas, treinei com caras muito bons de luta, né? Gente que sabe o que é estar no ringue e gente que sabe o que é lutar do lado de fora, quando tem regra e quando não tem regra. E a luta sem regra, ela sempre é uma luta mais perigosa do que a luta com regra, com juiz, com horário marcado, com tatame. Então, eu sou especializado em transmitir a minha técnica adiante, como já mencionei, e em enfrentar gente do lado de fora. Enfrentar gente em que qualquer coisa vale. Faca vale, nunchaku vale, que o cara pode pegar uma pedra e tacar na minha cabeça, que vale chute no saco, que vale dedo no olho, que vale morder, enfim, luta sem regra. Geralmente, quem aprende uma arte marcial para ensinar e sabe o que está fazendo, vai acabar seguindo por essa vertente. Então, tem coisas que a gente aplica na rua que são completamente inviáveis dentro de um evento esportivo que tem regras. Nesse sentido, tem uma parte do trabalho que o lutador faz que eu não faço. Eu não tenho que bater peso, eu não tenho que bater metas de lutas durante o ano, eu preciso ter alunos, eu preciso ter gente que escute o que eu estou falando e que esteja disposta a estar ali no jogo junto comigo e botar o corpo também um pouquinho em jogo para a gente poder transmitir a técnica adiante. Então, no final das contas, eu manejo o esforço das outras pessoas. Eu tenho que saber exatamente quanto é muito, quanto é pouco, para que a gente possa ter bons resultados físicos também para aquela pessoa. O ambiente dentro de uma escola de arte marcial costuma ser um ambiente muito seguro. Então, raramente a gente deve ter algum acidente. Eu estou há 15 anos trabalhando e, se eu não me engano, a gente teve 3 acidentes com alunos aqui e comigo, bem, eu sou aquele tipo de professor que, se for para o aluno se machucar, prefiro que eu me machuque. Então, eu tenho algumas lesões que também fazem parte do treinamento aqui, mas no sentido de que, para evitar que um aluno caísse e batesse de cabeça na parede, né? A gente não tem tatames nas paredes aqui, aí eu rolo com o aluno e eu bato a cabeça e ele não bate, né? Eu sou aquele tipo de professor que vai sempre prezar pela segurança de vocês aqui e para que vocês possam se divertir enquanto estiverem treinando. Porque o ambiente da escola deve ser esse tipo de ambiente, um ambiente em que você se sinta bem, um ambiente em que você se sinta elevado ou elevada, né? Um ambiente em que você se sinta uma pessoa que está no grupo, mas você é importante também. Você tem como se expressar, você tem como não ser mais um tijolo, né? Não ser mais uma parte, uma peça, mas você tem a sua própria expressão pessoal e isso é respeitado dentro da academia. Nesses 15 anos eu já atendi pessoas de todas as idades, de todas as religiões, de todas as cores e de todas as expressões pessoais, que muitas vezes vão se exprimir também na maneira como elas enxergam os relacionamentos interpessoais. Eu mesmo sou uma pessoa neurodivergente, tenho algumas necessidades especiais e isso também é respeitado quando aparece um aluno neurodivergente aqui, que nada mais justo quer ser tratado como alguém que é pertencente ao grupo em que está. Acho que isso é suficiente por enquanto. Depois eu explico mais sobre isso.
Bom, é isso. Se você me acompanhou até aqui, você tem o meu muito obrigado e eu te peço que você curta, comente suas ideias sobre arte marcial e sobre a profissão e qualquer outra coisa que você tenha achado interessante desse vídeo. Compartilhe com algumas pessoas para que elas saibam que Kung Fu é uma arte marcial de verdade, que existe, que não é só coisa de cinema e que pode ser uma carreira viável sim para você ou para um amigo seu.